Olá, me chamo Hudson Brito Ribeiro e venho por meio desse vídeo passar algumas informações referente ao meu trabalho, o dossiê referente ao componente curricular de Psicologia da Educação. Bom, o tema que eu escolhi para ser proposto é o uso de IAs, os malefícios no aprendizado e desafios para a comunicação escolar. Dentro do mesmo, a descrição da situação-problema seria de um colégio situado na cidade de Caculé, na Bahia, onde o professor de História fez uma pesquisa entre alunos do ensino médio, do primeiro ao terceiro ano. E como o uso das IAs estavam impactando na aprendizagem e no desenvolvimento desses alunos. O professor ele percebeu que o uso de IAs estavam sendo recorrentes e muitas das vezes essas tecnologias os alunos estavam buscando com uma assiduidade maior do que deveria até estar sendo. Os sujeitos envolvidos no mesmo e o contexto escolar seriam alunos do colégio, os professores, e a equipe gestora da escola, bem como a família desses alunos, desses adolescentes. Visto que esse colégio ele é o único na cidade que aplica a modalidade de ensino integral e também o único que recebe estudantes do ensino médio. No quarto ponto, teria os desafios centrais de aprendizagem. O desafio principal que esse professor ele encontrou foi de tentar encontrar mecanismos que pudessem despertar o gosto dos alunos para outras formas de conhecimento. O ensino tradicional, por exemplo, instigar o próprio aluno ao seu senso crítico também e buscar outras fontes de aprendizagem. No ponto 5 aqui, dimensões cognitivas, afetivas, sociais e culturais presentes, foi colocado aqui o ponto onde as IAs elas alteram muitas das vezes a forma como os estudantes eles acabam processando as informações e recebendo essas informações a partir das pesquisas que é feitas. Com as IAs a gente entende que muitas das vezes é feito um comando para tal aplicativo e já vem uma resposta de imediata e não, muitas das vezes os alunos não têm aquele senso crítico ou aquela curiosidade de buscar outras formas, justamente porque essas tecnologias já entregam material pronto. No ponto 6, que seria os conceitos da psicologia da educação mobilizados, seria que o uso das IAs elas podem prejudicar a participação do aluno em sala de aula, bem como mesmo a questão da dependência que esse uso pode trazer para os estudantes. São pontos para serem abordados. No ponto 7 aqui a gente tem a relação com o ensino de história, que hoje em dia é nítido que o uso de IAs hoje em dia eles acabam colocando um risco acerca de como os alunos vêm buscando informações referente a situações, a história, enfim, as mais variadas fontes aí. A proposta de intervenção pedagógica é o ponto 8. O professor, bem como a família, a parte administrativa da escola, a parte gestoras, elas podem tentar demonstrar para os alunos o quanto o uso de IA, elas podem sim, de fato,
ajudar o aluno na compreensão, ajudar o aluno digamos, buscar uma fonte, né, de pesquisa, mas que essa fonte ela não seja uma fonte primária, né? Essa fonte ela seja mais para um uso referente a situações, né, que ele pode agregar e não usar aquilo como uma definição. E como isso pode afetar na construção do próprio saber do estudante, né? E bem como a questão da interação, né, com a sala de aula, com o professor, onde isso pode causar um impacto. No tópico 9 aqui, a gente tem o papel do professor como mediador, né? E reflete um pouco também do ponto 8, que seria do professor tentar incentivar os alunos, né, a questionarem até essas fontes, né, de pesquisas, realizando comparações, buscas em outros materiais, né, como os livros, apostilas, materiais, né, palpáveis, como imagens, fotografias, artefatos, né, para que, de fato, o aluno tenha a curiosidade, né, tenha o senso crítico e o senso analítico, e que essas tecnologias elas ficam como uma base de apoio para o entendimento, né, para o saber, e conscientizar mesmo os alunos, estudantes, sobre a forma de buscar conhecimento, certo? No final, a gente tem um ponto 10 aqui, que seria uma síntese, né, da aprendizagem concluída, que, né, diante dessas informações aqui que foram passadas, né, a gente identifica que a IA ela pode comprometer o senso crítico, né, e lúdico do aluno, dos estudantes, né, e na sala de aula ou fora dela também, e que se faz, né, importante, né, a sociedade, o professor, responsáveis, pais, enfim, aplicar intervenções, né, em alguns momentos, para que os alunos eles não fiquem refém, né, desse material, busquem fontes de fatos, né, históricas, busquem, né, outros tipos de materiais para solidificar a pesquisa, e que o uso, né, da inteligência artificial não substitui o papel do professor e do estudo da história, certo? Ela, sim, deve ser uma ferramenta de apoio, mas cabe também ao aluno, ao estudante, se conscientizar e ter interesse a buscar, né, outras formas de pesquisa e de o quão a IA também pode trazer um malefício acerca da busca pelo conhecimento. Bom, essa foi a minha contribuição referente ao currículo, à disciplina e ao componente curricular. Tenha uma boa noite.